Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes do nosso quadro Vivendo a Palavra, vos saúdo em mais esse dia com a santa paz do Senhor, desejando ao querido irmão, à querida irmã, ao amado ouvinte, uma ótima receptividade. Pela graça de Deus, estamos chegando hoje para ler 1 Crônicas, capítulo de número 8. Quando temos aqui os descendentes de Benjamim e de Saul. Convido você para abrir a sua Bíblia comigo, mais uma vez, para lermos e aprendermos de mais este capítulo da palavra do nosso Deus. Versículo 1. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro. Verso 2. E a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. Verso 3, e Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde. Verso 4, e Abizua, e Naamã, e Aoá. Verso 5, e Gera, e Sefufã, e Urão. Verso 6, e estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Verso 7, Naamã e Aías e Gera. A este Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiude. Verso 8. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Bara, na terra de Moabe, gerou filhos. Verso 9. E de Ode, sua mulher, gerou a Jobabe e a Zíbia e a Messa e a Malcã. Verso 10. E a Jeús e a Saquias e a Mirma. Estes foram seus filhos, chefes dos pais. Verso 11. E de Uzim gerou a Abitube e a Eupaal. Verso 12. E foram os filhos de Eupaal, Éber e Mizã e Semed. Este edificou a Ono e a Lode e os lugares da sua jurisdição. Verso 13. E Berias e Sema foram cabeça dos pais dos moradores de Aijalon. Estes afugentaram os moradores de Gate. Verso 14. E Aiô e Sazaque e Jeremote. Verso 15. E Zebadias e Arade e Éder. Verso 16. E Micael e Ispa e Joá foram os filhos de Berias. Verso 17. E Zebadias e Mesulão, Isqui e Éber. Verso 18. E Ismerai, Islias e Jobabe, filhos de Eupaal. Verso 19. E Jaquim e Zicri e Zabidi. Verso 20. E Elienai e Ziletai e Eliel. Verso 21. E Adaías e Beraías e Sinrate, filhos de Simei. Verso 22. E Ispã e Éber e Eliel. Verso 23, e Abidom, e Zicri e Anã. Verso 24, e Ananias e Elão e Atotias. Verso 25, e Ifideias e Penuel, filhos de Sazaque. Verso 26, e Sanserai e Searias e Atalias. Verso 27, e Xaaresias e Elias e Zicri, filhos de Jeroão. Verso 28, estes foram chefes dos pais, segundo suas gerações, e habitaram em Jerusalém. Verso 29. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome de sua mulher Maaca. Verso 30. E seu filho primogênito Abidom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Nadab. Verso 31. E Gedor, e Aiô, e Ezequer. Verso 32, e Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Verso 33, e Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. Verso 34, e filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. Verso 35. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, Tareia e Acaz.
Verso 36, e Acai gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Lemete, e as Asmavete, e a Zinri, e Zinri gerou a Mosa. Verso 37, e Mosa gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. Verso 38, e teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Azericão, e Borocru, e Ismael, e Seraías, e Obadias e Anã. Todos estes foram filhos de Azel. Verso 39, e os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús, o segundo, e Elifelete, o terceiro. Verso 40, e foram os filhos de Ulão varões heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos estes foram dos filhos de Benjamim. Muito bem, meus amados irmãos, terminamos assim a leitura do capítulo de número 8 aqui de 1 Crônicas. Para a nossa reflexão hoje, eu quero ler os versos 28 e o 32. Estes foram chefes dos pais segundo suas gerações e habitaram em Jerusalém. E Miclote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. Amados e queridos irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, o capítulo lido trata aqui da descendência de Benjamim, o último dos filhos de Jacó. Benjamim se tornou o menor das tribos de Israel. Porém, seu território ficou junto ao de Judá. E a cidade amada de Jerusalém ficou dentro do território da tribo de Benjamim. Os versos que relemos nos falam de descendentes de Benjamim que quiseram habitar em Jerusalém. Amados irmãos, Deus sempre exalta os humildes e abate os soberbos. Foi justamente para a menor tribo de Israel que Deus deu o privilégio de ter a capital amada, a cidade amada de Jerusalém. Queridos irmãos e ouvintes, isso nos faz lembrar do futuro lar dos salvos, a Nova Jerusalém. Aleluia, a qual Deus já construiu para nós. Depois você pode ler aí, João 14, versos 2 e 3, também Hebreus 11, versículo 10, Hebreus 12, 23, Hebreus 11, 16, e depois Apocalipse, capítulo 21, 9 ao 27, e capítulo 22, 1 ao 5. Essa gloriosa cidade descerá do céu para a nova terra que Deus fará, e ali os remidos do Senhor habitarão para todo sempre. Aleluia, aleluia. Esses remidos que habitarão a Nova Jerusalém são os humildes, aqueles que muitas vezes são desprezados por este mundo, discriminados, perseguidos. São aqueles que vivem na dependência de Deus, que sabem que em si próprios nada têm, nada são, e que por isso dão sempre a Deus toda a glória, todo o louvor. Aleluia! Amados irmãos e ouvintes, Deus resiste aos soberbos, mas sua bênção, sua graça é para os humildes. Tiago 4, versículo 6. Assim, meus queridos, não queira grandeza, despreze as glórias deste mundo,
pois não são para comparar com aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, as glórias celestiais, a nova Jerusalém. Dessa forma, meu querido irmão, minha querida irmã, prossiga firme na sua jornada da fé, humilde, manso, dependente do Senhor. E assim chegaremos e adentraremos a nossa gloriosa pátria celestial. Aleluia. Medite nessa palavra. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos te glorificar por esse dia, por mais esse capítulo da Tua Palavra, que nos trouxe a lembrança, Senhor, o nosso glorioso e futuro lar, a Nova Jerusalém. Querido Pai, que a Nova Jerusalém esteja em nosso coração todos os dias, que nós não fiquemos embriagados, Senhor, com os pratos deste mundo, com as glórias deste mundo, mas que nós sejamos humildes, simples e que prossigamos te servindo, Senhor, com alegria e com humildade e simplicidade. Pai, o nosso anelo é adentrar a nossa pátria celestial. Segura na minha mão, segura na mão do teu Filho, para nós caminharmos firmes. É o que lhe pedimos neste momento, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia, pelo seu apoio, de estar junto comigo nesta caminhada. E pela graça de Deus, nós vamos caminhando a cada dia. E o nosso alvo é chegarmos a Apocalipse capítulo 22, se Deus assim nos permitir. Conto com você mais uma vez amanhã, quando estaremos lendo o capítulo de número 9, aqui de 1 Crônicas. Receba o nosso abraço, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.